Muito boa noite, seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Estamos a falar mesmo da auscultação Zoom, que foi realizada pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, com patrocínio da Visão Mundial. Estávamos mesmo a falar aqui da fala do Bispo Carlos Mazzini e estávamos nos a cingir sobre estes dois aspectos muito importantes. Consensual a questão das línguas, consensual a questão da isenção alfandegária que foi aqui colocado, mas estamos aqui a tentar perceber a questão que tem que ver com a carta não revogada de ordenação que foi defendida pelo mesmo pastor. A questão da carta de revogação procede? Primeiro, é preciso... Carta não revogada de ordenação, é assim? Sim. Primeiro, é preciso dizer que a questão da própria carta já vem, de certa forma, interferir naquilo que é a liberdade que o indivíduo tem de se juntar ou não a uma instituição, de sair ou permanecer numa instituição. E a chamada divina sobre a luz da palavra de Deus, ela nem sempre tem o avalo ou a aprovação dos homens. Se nós olharmos nas Escrituras, pelo menos na Bíblia, que é o livro sagrado, para o meu caso, a maioria de homens que Deus levantou e quis usar-lhes não foram aceites, primeiro, pelos seus próprios líderes, em segundo lugar, não tiveram um avalo pelas lideranças. Então, aí já podemos perceber que este assunto de carta também não procede pelo fato de ser uma proposta para ir num documento que é a proposta de lei do governo para com as instituições religiosas. Isso é uma interferência naquilo que é a forma de estar e de ser das confissões ou entidades religiosas. Por exemplo, existem confissões, entidades ou as instituições religiosas que não usam essa carta de ordenação, não precisam de usar, apenas oram por alguém e libertam a pessoa para poder exercer as suas tarefas. Na Bíblia nós temos, no Novo Testamento, uma indicação clara, por exemplo, na seleção de obreiros para servir. Mas também vimos quando o apóstolo Paulo, o Espírito de Deus falou na igreja para que ele pudesse ser liberto e para que pudesse ir fazer a sua vida ministerial ou prosseguir com aquilo que é o chamamento dele. Não se fez nenhuma carta. Então, a questão de carta, eu penso que o bispo foi infeliz pelo fato de ele estar a lidar com uma proposta de lei que não é nossa, que é do governo. Então, se esta sugestão de carta ser revogável ou não, também pode ser feliz se for um assunto interno da igreja dele, Exato. Que não tem nada a ver com as outras. Biblicamente falando, os dons de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis. Sim. É um pouco contraditório. Queria já chegar nesse ponto. Agora, não encontramos em nenhuma parte onde, quando Deus chama alguém, depois se arrepende. O dom de Deus, Deus dá e não se arrepende. Há muitas pessoas que podem se desviar e não fazer o uso, mas Deus não muda de ideias. Repreende a pessoa. Deus pode corrigir, pode repreender, pode matar, pode colocar em stand-by, fazer o que ele quiser, mas Deus nunca está arrependido por ter dado a oportunidade de Saul para ser rei de Israel. Mesmo ele é a pessoa que vai, de facto, sair da linha daquilo que é o plano de Deus. Mas Deus nunca vai dizer, olha, agora já não quero mais que seja, aquilo que eu te dei, não te dei mais. Portanto, eu acho que esse é o problema dos homens, não é? A religião. É problema humano. Agora, voltando mesmo para essa questão, eu penso que o governo não pode interferir nos assuntos da igreja. Eu penso que esta lei, depois da minha análise, depois dessa auscultação, cheguei mesmo a concluir que
esta lei toda ela não procede. E eu defendo isso, é minha opinião, é o que eu acredito. Não precisamos de uma lei, porque esta lei ela já apresenta em si muitas lacunas. Ela é contraditória. Ela está a falar de que quer dar a liberdade religiosa. Está a acusar o governo e o Estado de Moçambique de não ter uma lei de liberdade religiosa. Portanto, ela já anula a Constituição da República no que diz respeito ao artigo 12 e o artigo 54, que são os grandes pilares sobre a liberdade religiosa, a liberdade de associativismo e a liberdade até de pensamento. Portanto, querer ajudar o governo a que essas pregam contrapropostas, Fernando Chauk, pode me apedrejar, falarem o que quiser. Eu penso que os fazedores desta lei estão a ofender o governo de Moçambique em dizer que em Moçambique não há uma lei de liberdade religiosa. O que nós não temos em Moçambique é a aplicação da lei de liberdade religiosa. Ora, vejamos, nós temos a lei que foi ratificada, que vem da Carta dos Povos, no que tange à liberdade religiosa, que dá uma liberdade religiosa, de culto, para indivíduos, assim como para grupos. Nós temos também a lei que foi ratificada aqui em Moçambique, que é a lei religiosa que vem das Nações Unidas. Eu penso que é o artigo 18, se não for 8. Um dos dois é o 8, o outro é 18. Que dá essa liberdade em Moçambique, ratificou. O que nós não temos em Moçambique, que eu acho que os pastores precisam saber, é a aplicabilidade. O que nós não temos, nós temos um instrumento legal para existirmos. O que nós não temos em Moçambique é pessoas que vão tolerar a existência dessas leis e aplicar. É direito de um cidadão ser religioso. Frequentar uma religião. É direito de um cidadão frequentar uma religião. É direito plasmado na Constituição se eu quiser começar uma igreja com 3 pessoas e cultuar. Porque está na Constituição. O que não temos nós são pessoas que de facto zelam para o cumprimento desses instrumentos. Porque se tivéssemos essas pessoas, nós não teríamos impedimentos para as pessoas registrarem as suas igrejas. Nós não teríamos, por exemplo, agora o projeto de traga o nome, escreva e diga que você é capaz ou não é capaz para abrir uma igreja. Isso aí está a violar a Constituição. Porque está a dizer, e a própria palavra de Deus, está a dizer de facto com isso, que eu tenho que ir fazer uma vistoria para ver se dá ou não dá. Aí vamos violar o direito que as pessoas têm de celebrar os cultos. Portanto, Moçambique tem uma lei de liberdade religiosa plasmada na Constituição da República. O que Moçambique não tem são defensores da lei e defensores dos fracos. Apologistas. Os fracos não têm... Quer dizer, há coisas... Eu chego... E isso vai além só dos assuntos religiosos. Quantas vezes eu chego no banco e uma simples funcionária do balcão me trata mal porque talvez eu me vesti mal. Isso aí é a clara demonstração de que as pessoas atropelam os direitos que nós temos. Então, precisamos de um Moçambique, de uma igreja em Moçambique, e agora mais do que nunca, que vai se levantar e conhecer os direitos que tem plasmados na Constituição e se posicionar perante essa Constituição. Portanto, o bispo lá quer dar sugestões desta lei e essas sugestões não procedem porque é um assunto religioso. Não vai funcionar se tem que revogar a carta e revogar a carta, porque na minha igreja talvez não vamos precisar das cartas. E há países também que pautam mesmo a Bíblia. Já a Bíblia não recomenda as cartas. A Bíblia diz que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Portanto, Deus, ele está ao pé da letra no que tange compromissos. Se você diz que vai, vai.
O Abraão não deu carta ao seu sobrinho para ele ir a Sodoma e Gomorra. Ele sentou com seu sobrinho, não nos entendemos, escolhe onde tu queres ir. As igrejas, no plano de Deus, não vão ser fundadas pacificamente ou não pacificamente. Cabe a Deus ele liberar as pessoas para fundarem novas igrejas. Se elas saem em conflitos, é com Deus e eles. Se eles saem pacificamente, também é um assunto de Deus e eles. Não entra nenhum governo a dizer como você teve conflitos com seu... Aliás, conflitos, Deus capitaliza nesses conflitos também. Nós temos famílias que, de repente, o filho com 25 anos a viver em casa dos pais e, de repente, uma briga acontece e ele acaba saindo de casa. Se o governo falar que este jovem não pode ter sua família porque brigou com o pai tem que fazer uma carta que o autoriza a sair, então esse governo não vai ter novas famílias. Então, as igrejas também funcionam dessa forma. Esta lei não procede, esta observação do nosso bispo, eu penso que ele quer ajudar de facto, porque estamos numa situação de sermos solicitados. Escrevam-nos. Escrever o quê? Se vocês já escreveram coisas que atropelam a nossa Constituição e as nossas Sagradas Escrituras. Está certo. Muito obrigado pela sua opinião. Pastora, eu vou olhar aqui para a fala da juíza Vitalina Papadakis. E deu para ver nesta auscultação que ela estava de veras agastada com a questão da liberdade versus libertinagem. Foi assim mesmo como ela colocou, dizendo que a laicidade do Estado não pode ser motivo para que haja excessos, ou seja, fonte de enriquecimento, invenção de milagres, assassinatos, violações, e olhou muito para a questão dos direitos das crianças. Ela utilizou aqui a legislação que tem que ver com os direitos das crianças, especificamente e com maior ênfase para a Convenção sobre os direitos da criança. Portanto, o discurso dela foi mais virado para a proteção dos direitos das crianças e fez um comentário sobre o chamamento, dizendo que ninguém vê o chamamento. Daí a importância de se ter um instrumento regulador para se aferir se este chamamento é efetivo ou não. E nas suas considerações finais, ela falou sobre a manutenção da segurança e da dignidade dos fiéis quanto ao local dos cultos. E voltou outra vez a frisar que os bens não pertencem ao líder religioso, mas à igreja, mostrando claramente que ela não está confortável com o enriquecimento, vamos lá se dizer, ilícito de alguns líderes religiosos, ou se quisermos especificar dos pastores, porque nós estamos a assumir mesmo que esta lei não é para líderes religiosos. Ela parece que tem um propósito específico, e o propósito específico são mesmo as igrejas e os pastores. Eu gostaria de ouvir o seu comentário em relação ao fato de ela fazer, e eu achei um bocadinho contraditório, que numa auscultação sobre a lei de liberdade religiosa, ela frisasse muito a proteção da criança. Contraditório porque eu pensei que, como jurista que ela haveria de levar a coisa mais ao pé da letra e trabalhar sobre pontos que têm a ver com direitos, deveres e por aí fora. Mas eu senti que a preocupação dela, que também é uma preocupação lícita, tem que ver com as crianças. A igreja está a violar os direitos das crianças? Muito obrigado. Eu vi o discurso da doutora Vitalina e fiquei de veras preocupada. Como anteriormente eu venho falando, esta lei parece que
é virada para a igreja cristã, especificamente a igreja evangélica. Na verdade, no início da locução dela, ela disse que não ia falar da proposta artigo por artigo, mas que queria trazer uma abordagem diferente, e trouxe essa questão dos direitos da criança, a responsabilidade dos pais de orientar as crianças na religião, da escolha dos pais e por aí fora. É uma contradição, de facto, porque ali não ia se defender nem os direitos das crianças, nem coisa parecida. É claro que há algumas religiões que violam os direitos das crianças, nós temos que admitir que isso existe. Há crianças que ficam nas igrejas e muitas vezes com a anuência dos pais. Por exemplo, na Zona Norte, nós vemos crianças de um lado para o outro, porque vão viver não sei onde, porque estão sendo preparadas para isso e para aquilo. E na verdade existe isso, mas não é a lei da liberdade religiosa e de culto que vai resolver isso. Isso, de acordo com a locução de um orador, devia ser tratado na legislação penal. Se há uma violação, qualquer que seja, existem leis que regulam essas matérias. Então, não é nesta lei onde nós vamos regular os direitos das crianças. Quanto ao chamado, fiquei estupefacta quando disse que a chamada de alguém tem que ser conferida pelo Estado para saber se é uma chamada de facto ou se não é uma chamada de facto. Quando nós somos chamados, por exemplo, eu sou uma senhora casada, quando eu fui chamada, provavelmente o meu marido não tenha ouvido Deus falando comigo, porque isso é uma questão individual. Sim. É uma questão de Deus e aquela pessoa que ele chama. Não nos chama em grupo, chama um indivíduo. Chama um indivíduo. Agora, não sei qual é o instrumento que o Estado teria para aferir se essa pessoa foi chamada ou se não foi chamada. Ela foi muito infeliz dessa abordagem. E também a questão da administração da igreja, a questão dos recursos da igreja, o patrimônio da igreja. Não é responsabilidade do Estado determinar como é que o patrimônio da igreja é gerido. As igrejas organizadas, igrejas normais, têm um elenco que cuida da administração da igreja, tem estatutos próprios e tem forma de tratar desses assuntos administrativos que não cabem ao Estado. Exatamente. E eu vejo que essa é a tendência atual, principalmente quando as pessoas apresentam os estatutos à Direção Nacional de Assuntos Religiosos, onde aquela direção manda mudar essa vírgula, aquele acento, não, este artigo não pode, coloca isso assim, coloca daquela outra forma, porque parece que a preocupação é olhar para a questão financeira como motivação de algumas pessoas servirem a Deus, mas não são todos que servem a Deus por causa dos bens materiais. Alguns sacrificam os seus próprios recursos para construção de templos, para ajudar o próprio funcionamento da obra de Deus, para ajudar os necessitados que estão entre si. Há muitos pastores que fazem isso. Não. Lia um comentário de alguém sobre esta questão de olhar-se para a igreja
e para o pastor como aquele que anda a extorquir aos crentes. Crentes que, de acordo com a filosofia cristã e o livro sagrado que eu conheço, que é a Bíblia, que diz que cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza, mas com alegria. E não, as pessoas fazem doações, contribuem para a obra, ofertam na perspectiva de ver a obra de Deus avançar. E outra pessoa dizia assim, ok, se nós estamos a tratar de uma lei de liberdade religiosa e de culto, como é que nós lidamos com as finanças, por exemplo, em relação aos curandeiros? É verdade, é verdade. Como é que nós aferimos a chamada de um curandeiro? Nós estamos a falar de religião. Nós estamos a dizer que estamos a tratar de uma lei para regular o funcionamento da igreja evangélica. Sim. Então, essa lei, na minha opinião, e de acordo com o discurso da doutora Vitalina, com todo o respeito, devia mudar de título. Devia mudar de título. Não seria lei de liberdade religiosa e de culto. Seria lei de organização e funcionamento da igreja evangélica. Porque tudo aquilo que se fala está virado para a igreja evangélica. Daí que nesses fóruns não aparece nenhum evangélico. Quer dizer, por quê? Exatamente. O visado não está. O visado não está lá para não poder se porque defender. logo pressupõe que haveria conflito de interesse. Sim. Este evangélico iria defender a causa dos evangélicos, iria colocar as suas contribuições de acordo com o livro que ele acredita que é a Bíblia Sagrada. Então, não é chamado. Não é chamado. Então, tem uma resposta válida. Exatamente. Então foi muito triste ouvir de facto repisar-se sobre a questão dos fundos da igreja. E eu entendo que o Estado devia se preocupar mais com os fundos do Estado, como o dinheiro do orçamento do Estado, como o dinheiro dos impostos é aplicado. Os povos cristãos pagam impostos. Exatamente. Então, devia se preocupar mais para verificar a questão da conta geral do Estado. Ver como é que os recursos foram aplicados e deixar a igreja cuidar do funcionamento, dos fundos, do patrimônio e de tudo aquilo que diz respeito à igreja. É essa percepção que eu posso avançar. Então, em relação à questão da dignidade humana, é necessário. E nós temos vindo a debater aqui certas práticas que são contrárias à palavra de Deus. São nocivas. Quem assiste o verbo, quem assiste o verbo sabe perfeitamente que nós repudiamos de forma veemente as práticas que ferem o nosso livro sagrado, que é a Bíblia. Então, deviam acompanhar este programa, de facto, para saberem que não estamos aqui para defender práticas que contrariam aquilo que é a vontade de Deus, mas estamos a dizer que a igreja, como igreja, ela deve olhar para si e deve procurar voltar para o caminho, voltar para as Escrituras e verificar de facto se aquilo que está a fazer está de acordo com a palavra de Deus ou não. Agora, se houver desvios, o Estado tem mecanismo próprio para responsabilizar as pessoas que assassinam, as pessoas que violam, as pessoas que violentam e as pessoas que fazem outra coisa. E uma das coisas que iria facilitar isso era registrar essas pessoas para saberem onde encontrá-los, quem é esse responsável e ser conhecido. Agora, se nós não conhecemos, começamos a fazer aquilo que Salomão diz ali, que é chasing the wind. Estamos a perseguir o vento. Não sabemos qual é o alvo. Estamos a disparar no escuro. Não, o Estado tinha que facilitar a vida
dos moçambicanos, registrando essas instituições, por mais pequenas que sejam, para serem controláveis. Por exemplo, eu achei interessante a posição do Estado. Isso também. Em relação, por exemplo, ao comércio informal. Quando trouxe a questão dos sistemas simplificados, balcão único. O balcão único. Sim. E a questão das contribuições, os impostos, como é que podem ser recolhidos. É muito importante licenciar e sairmos do informal para uma atividade formal, onde existe maior controle e responsabilização. Sim. E, obviamente, para licenciar ou registrar essas instituições, por mais pequenas que fossem, essas instituições iriam apresentar estatutos e seria na base dos seus estatutos que eles seriam confrontados, porque diriam que, olha, do seu estatuto disse que o seu objeto é esse, e iria fazer as coisas daquela maneira. Agora, encontramos uma diferença entre aquilo que disse e aquilo que está praticado. Seria mais fácil e seria mais benéfico e seria um processo mais transparente, que não iria depender da opinião de quem fiscaliza. Exatamente, fiscalizar a igreja com base nos seus estatutos. Até porque nós nos apercebemos, com a fala da juíza Vitalina, que há muitos grupos de interesse à volta desta proposta de lei. Fazendo nossas pesquisas também nos apercebemos que logo no princípio da governação houve uma visita que se fez à ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, pela Amoreda, e que nessa visita a ministra disse que a proposta de lei fazia parte dos 100 dias, plano dos 100 dias de governação do presidente Filipe Jacinto Nyusi. E quando temos dentro de um debate como este, levantarem-se aqui questões de proteção da criança, a Convenção dos Direitos da Criança, eu pessoalmente trabalho também com esta questão de proteção de direitos da criança, tenho interesse nos aspectos que tangem a criança. Todos nós temos interesse na proteção da criança, mas nós estamos aqui, me parece que está-se a juntar a alhos e bugalhos, e nos apercebemos que há muitos lobbies e muitos interesses à volta disto. É por isso que esta lei ela corta transversalmente aspectos que nem deveriam estar aqui, violando e contra-violando-se a si mesma. Apóstolo, o que dizer, por exemplo, quando a doutora fala nas suas... quando ela coloca o aspecto de fonte de enriquecimento das igrejas como um aspecto crucial, e também aspectos como direitos da criança, que foi a maior tônica na sua abordagem. A questão que eu coloco mesmo especificamente é: a igreja ela tem violado os direitos da criança? É essa a percepção que ela traz, mas será essa a percepção que o apóstolo tem? Muito obrigado. Pela esta questão, colocar essa questão. Podem lembrar-se que na última abordagem, no outro encontro que estive aqui no painel, falei de que nosso governo precisa conhecer a igreja evangélica em particular, que não é conhecida. A igreja cristã para eles é o catolicismo. Eu falei de ponto assim. Então, realmente, a igreja não só defende os direitos da criança, mas a igreja tem a melhor criança do mundo. A criança na igreja é uma aluna universal, um aluno universal, bem aceite em toda a comunidade internacional. Instruída na igreja. A igreja tem a escola dominical de base, fora da educação tanto familiar, a educação do berço que a criança tem, porque a igreja
não deixar claro isto, a igreja não tira o direito dos pais participar na educação da criança. Agora, a igreja é mais uma escola. Depois da educação do berço, a criança vem encontrar uma educação realmente ligada à confissão religiosa em que os pais frequentam, vem encontrar uma outra educação espiritual na igreja. Mas a educação da criança na igreja não anula os deveres dos pais. Não anula. Então, é a igreja que coloca a criança em melhor posição para saber escolher o seu futuro e depois da escola. Portanto, a igreja faz isso, ela não anula. Enquanto do enriquecimento, né, dos pastores, em particular, se quer dizer isso, são pastores, na verdade, não é direito, o governo não tem nenhum direito de fiscalizar o patrimônio da igreja. Mas os pastores estão a enriquecer? Sim. Agora, isso que eles chamam de enriquecimento, talvez nós podemos tratar teologicamente como bênção do Senhor. Os pastores são abençoados. Exatamente. Isso não podemos fugir dessa realidade. Os pastores são abençoados. Tanto, acho que o pastor Fernando conhece, quando começamos o ministério, eu vim da Europa para cá, comecei o ministério, quando padecemos, não é? Não seria demais, quer dizer, 30 anos depois, eu andar, portanto, de um prado, por exemplo. Não seria demais. Portanto, é fruto do trabalho desses homens de Deus. Portanto, é uma graça. O Senhor diz que o obreiro é digno do seu salário. O salário aqui não está a falar até o vencimento mensal. O salário está a falar de todos os benefícios da graça que o Senhor, ao longo do exercício ministerial, vai dando a esse homem de Deus. Então, vindo o governo olhando com o olho tanto muito comprido, olhando para o nosso posicionamento, a moral, a espiritualidade, a riqueza em particular, eles começam a pensar que há uma instrução aqui, estamos a instruir as pessoas para ter o que temos. Mas nós temos versículos claros que falam de dar. Fora disso, doutor Matheus, essa questão, desculpa lhe entrar mesmo. Sim. Aí. É preciso entender que Deus tem fontes inesgotáveis para suprir as necessidades de quem das pessoas que servem a Ele. Deus não depende das ofertas das pessoas para cuidar dos seus servos. E a ideia que a doutora Vitalina traz de pensar que um servo de Deus, um ministro de culto, tem que ser um pobre, um pé rapado. Deus não permite isso, mesmo quando está numa igreja que não oferece nada. Mesmo, sim. É verdade. Sim. Então, esse entendimento não é do governo, esse entendimento não vai... é difícil interpretar como é que Deus faz para cuidar das pessoas que realmente... Exatamente, suprir a necessidade dos chamados. Sim. Deus supre. E a palavra certa, talvez, que deixaríamos mesmo para a doutora Vitalina mostrou que ela não conhece Deus. Porque a forma como Deus supre as necessidades das pessoas, Deus tem fontes inesgotáveis de recursos. A Bíblia diz que do Senhor é o ouro e a prata. Então, Deus tem formas que nós não sabemos explicar. Só que mesmo na pobreza, Deus supre. Continuando isso, quando eles chamam o Abraão, por exemplo, o patriarca Abraão, ele promete, então, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que temos, far-te-ei uma grande nação. O Senhor, quando fala a Abraão que faria uma grande nação, também estava a incluir a capacidade que daria a Abraão de administrar essa grande nação. Administrar, e nos encontramos que Abraão era um patriarca, realmente é o pai do povo hebraico, é o pai também dos muçulmanos, através de Ismael, é o pai também dos medianitas, né, através da quentura, mais tarde. Então, Deus teria também as capacidades intelectuais, também financeiras, para poder administrar. Exatamente. Quer dizer, Deus nunca dá uma bênção a alguém que não consegue suportar a bênção. Eu estou muito abençoado que já quase a morrer porque não aguenta a bênção pesar. Não. O Senhor dá uma capacidade administrativa de alto padrão. E realmente, eu posso dizer, eu não estou contra o governo, mas posso dizer que esta inveja que eles têm, por exemplo, para a igreja evangélica, é uma inveja, sim senhor, é porque estes homens de Deus estão bem posicionados, estão bem instalados
e bem com o seu família povo. estruturada. Estão bem com o seu povo. Em relação, sim, em relação ao seu povo. Agora, este ponto da laicidade é muito interessante para mim. O governo tem que se espreitar no mundo vizinho. Nós somos uma igreja. E a igreja tem os seus direitos constitucionais legais. Nós cumprimos a lei do governo, do Estado, porque nós nos registramos. O que a lei da Constituição diz que os estatutos de uma confissão religiosa não podem conflituar com a Constituição da República. Exato. Então, talvez é aí que o governo tem que entrar. Olha, pastor Fernando, por que os seus estatutos lutam com o presidente Nunes? Aí sim, então, este artigo aqui não concorda, quer dizer, está contra, fere a nossa Constituição. Sim. Mas estas confissões religiosas, todos registrados, legalizados, ou aqueles que ainda deram reserva de nome, estão para legalizar, eles apresentaram ao Ministério de Assuntos Constitucionais e Religiosos os estatutos. Olha, nós queremos operar em Moçambique desta forma, aceitem-nos. Simplesmente o Estado, através dos seus juristas lá, revém aquela Constituição, aqueles estatutos e vê, olha, não há nenhuma cláusula, eu tenho na cidade que temos, revisto os estatutos, ele diz que não há nenhuma cláusula que ofere a Constituição, por isso nós otorgamos então o direito de liberdade, de operar livremente. Então, realmente, esta lei, ela fere tudo que é laicidade, tudo que é direito à liberdade religiosa. Bom, o Dr. Custódio Duma, que infelizmente não conseguiu se fazer presente, ele teve inconvenientes insupríveis. Ele fez uma abordagem, no meu ver, das mais lúcidas neste debate. Falou sobre não pronunciar-se, que o Estado não devia pronunciar-se sobre aspectos específicos das religiões e usou para isso o direito brasileiro. Ele foi buscar o direito brasileiro, que é muito bom em relação a este aspecto. No Brasil, nós sabemos que temos lá espíritas, temos os candomblés, o bando, estão todos registrados e até pode ter ali um indivíduo com um pequeno grupinho e fazendo as suas práticas, eles sacrificam os animais e por aí dentro das suas há uma liberdade efetiva religiosa. O Estado não entra para questões organizacionais e de funcionamento e a própria lei brasileira protege isso. Falou aí de razoabilidade na questão dos números para a criação, o registro das entidades religiosas. Falou também que o Estado não deve limitar aspectos como o vestuário dos fiéis, como esta lei também o faz. Tocou na expropriação dos templos e gostei da maneira como ele faz a abordagem, porque ele coloca os templos e vincula os símbolos que são protegidos por aqueles que veneram ou que exercem os seus cultos naquele templo. Daí que é inaceitável que o Estado exproprie um templo, sendo que o templo é o lugar onde os símbolos de adoração se encontram. E também falou do artigo 41, que é o artigo que fala de campanhas, cruzadas e outros eventos religiosos. E neste aspecto diz que as entidades religiosas podem realizar campanhas cruzadas ou outros eventos similares mediante prévia autorização da entidade municipal, e neste aspecto ele diz que o Estado não deveria autorizar o exercício disso, seria coartar a liberdade religiosa. Vou entrar mesmo neste aspecto. O Estado pode ou deve entrar na autorização de campanhas cruzadas ou eventos religiosos? Ele tem que autorizar ou não? Eu penso que o Dr. Duma foi muito ao pé da letra da laicidade, da lei da laicidade no que tange à liberdade. Porque a questão de... Temos que diferenciar autorizar e a questão de permitir. Ou de estar consciente do que vai acontecer.
Quando nós estamos a dizer que o Estado é laico e o cidadão tem esse direito no artigo 41, como eles colocam, de facto, o Dr. Duma, o que está a explicar é o que a própria lei diz no artigo 54, dessa liberdade de informar, desde que eu não vou interferir ou realizar, por exemplo, o que acontece, ela até exemplificou, quando um grupo pretende fazer sua manifestação, não se pede autorização, mas informa que vai fazer e ainda goza de uma proteção. Portanto, esse aspecto está plasmado na lei e não vejo o porquê de ter que se levantar mais uma lei para regular e começar a trazer a ideia de pedidos de autorização para a realização de campanhas. Esse é o primeiro aspecto que eu percebi na abordagem do Dr. Zuma. A lei mãe já advoga a laicidade, a liberdade religiosa ou de culto. Ela assiste ao cidadão à liberdade, tem que dar essa assistência. Os magermanos durante muito tempo faziam suas manifestações. Imagina se tem que pedir autorização para fazer isso. Com certeza que eles não pediam autorização, eles informavam e o governo, por sua vez, protegia a eles na medida em que eles vão fazer essas manifestações. Há aqui o interesse de amputar essa liberdade de manifestar, de exercer, de ministrar, de fazer o culto em público em algum lugar. A igreja ou indivíduos, havendo necessidade, eles informam. Agora, se eles querem usar um patrimônio do Estado, por exemplo, querem usar a Praça da Paz, como tem acontecido, a Praça da Independência, ou um auditório que pertence ao Estado, aí sim eles pedem autorização. Em alguns casos pagam, porque aqueles lugares que pertencem ao Estado, eles de facto cobram para que possam ser usados. Já depende deles, mas o espaço público pertence a todos nós, e tanto as igrejas como a coisa. Agora, o que me parece nesta nova proposta de lei, depois de ter ouvido... Bom, temos o pastor Benjamin na linha, vamos ouvir o pastor Benjamin. Muito boa noite, pastor Benjamin, já está a participar. Alô? Muita paz. A paz, senhor? Muita paz, já está a participar, pastor. Primeiro quero saudar ao painel, que aí está, homens de Deus. Amém. Dizer que esse programa é abençoado. Amém. Amém. Consegue me ouvir? Amém, estamos a ouvir perfeitamente. Pode deixar a sua Que fala. bênção. Bom, eu tive o cuidado de assistir um pouco pela rede social o debate da escutação. Sim. E realmente é caricato porque o instrumento que foi usado não é adequado para que as massas possam contribuir. O mundo evangelho é vasto e o mundo religioso também é vasto. Então, se são 100 pessoas que tiveram acesso a essa escutação, nós estamos a falar nem de 1% das massas religiosas. Portanto, não foi feliz esta escutação. Segunda coisa tem a ver com o reverendo Arão Lissur. Eu acredito que o título reverendo é um título religioso. E eu acredito que para ser reverendo se estuda as Escrituras. A Escritura de Deus fala algo muito importante, que diz que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo aqui já separa o que é Estado e o que é Deus. Quanto à posição das cartas, desculpa, quando a posição do chamado, diz que o Estado tem que se intrometer no chamado para saber se a pessoa foi chamada ou não. Então voltamos para o que está escrito na palavra.
dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Estado não tem como saber se é ser chamado ou não. Para isso ele tinha que se colocar no lugar de Deus. Em outras palavras, o Estado está a dizer que Deus, você se enganou ao chamar fulano A, fulano B. Então, para nós que entendemos as Escrituras, em nenhum momento Deus se engana. Até o Estado ser constituído, Deus não se enganou em colocar o Estado. Então, não é feliz isto aí. Quanto aos dízimos e às ofertas, a palavra de Deus é clara. Os homens de Deus são alimentados por Deus. E todo crente que está na igreja, se é cumpridor da palavra, sabe qual é o seu papel exemplar. No livro de Malaquias fala sobre os dízimos. A própria palavra diz, trazei os dízimos à casa do Senhor. As pessoas também não são obrigadas a trazer oferta, porque a palavra de Deus diz, quem quiser trazer a oferta à casa do Senhor. Então, eu acho que esse não é argumento a ser usado para fazer leis para parar com a igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela tem regras que se pautam pelas Escrituras. O que o governo devia fazer era ser um parceiro forte da igreja. Tem situações que acham que são excessivas dentro de uma religião. Tem que ser a religião a resolver. E o Estado tem a parte, que é a parte de leis. O que fer a lei, o Estado agir. Portanto, eu acho que esta lei não devia ser feita do jeito que está. Devia ser trabalhada mais e sentar com todas as massas para acolher as sensibilidades. Ir a uma religião, saber os vossos livros sagrados, o que é que diz a respeito disto. E com base nisto, tentar, junto com a instituição religiosa, fazer uma lei. Aí sim, podia abranger todas as massas. É tudo, Deus abençoe e continue com esse debate em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado por esta rica contribuição e continue acompanhando o programa. Pastor, quer terminar mesmo a sua fala? Como dizia, tudo indica que esta proposta de lei que nos trazem à mesa do governo para debate, ela não vislumbra nenhuma liberdade, senão que visa limitar a tal liberdade que já temos. Por quê? Qual seria a razão do governo preocupar-se em querer amputar esta liberdade? O que ocorre-nos é que este é um conflito religioso e não um conflito com o governo. O que nós pensamos é que há alguns líderes que se acham proeminentes e únicos detentores do direito sagrado de servir a Deus neste país. O que posso até adiantar dizer é que, infelizmente, Deus não deu direitos da utilização do seu nome para alguns e os outros não podem. Portanto, esses líderes podem estar a colocar o governo para aprovar algumas leis que vai colocar o povo moçambicano contra o governo. Então, com tudo isso, parece-nos que os líderes estão a tentar resolver problemas que não estão a deixar vir à superfície. E estamos a ouvir todos os dias... Parece que está a haver um lobby de alguma liderança que quer que isto passe... Nós somos de opinião que em Moçambique não há problema de lei. Bom, temos um pastor em linha, vamos ouvi-lo? Sim. Ele vai falar no anonimato, muita paz. Paz. Amém? Já está a participar. Sim. Eu estou a falar de Boana. De Boana. Eu quero saudar ao painel, que Deus abençoe. O programa está abençoado mesmo. Amém. Saudar ao pastor Fernando, desde que eu vi em 2010 em Benfica a pregar e fui muito abençoado. Mas vou direto ao ponto. Né? Amém. Obrigado. Glórias a Deus. Nós respeitamos muito o nosso Estado, mas parece que o Estado não respeita a igreja.
não respeita a igreja, não considera a igreja, não olha a igreja como uma instituição de Deus, olha a igreja como uma instituição que foi estabelecida pelo homem para fins lucrativos. Mas esse não é o propósito da igreja. Se a igreja está aqui na terra, é para cumprir uma missão. Então, eu acredito que o Estado devia rever, né, as leis que estão a estabelecer, porque não estão para ajudar a igreja, estão para prejudicar. A igreja em nenhum momento já apareceu para questionar se o presidente foi escolhido por Deus, se algum ministro foi escolhido por Deus. Então, eu acredito também que o Estado não deve quem escolheu o pastor, deixa de escolher. O Estado não tem esse direito. Então, se um pastor foi escolhido por Deus, se Deus falou com ele, Deus quando falou com Abraão, não consultou a Sara, não consultou a família de Abraão, não, falou diretamente com Abraão. E Abraão tinha que obedecer a voz de Deus. Então, se um pastor abrir uma igreja, está a liberar, está a pregar a palavra de Deus, é porque Deus falou com ele. O Estado deve respeitar isso do mesmo jeito que um pastor respeita quando um presidente, um ministro, um governador é estabelecido. A igreja respeita isso e não discute. O governo também deve aprender a respeitar e aceitar isso, porque o governo não é Deus. Não é Deus. Outro ponto é este. O pastor rico está a prosperar, não tem nada de errado. Por que não estamos a olhar homens de Deus? Por que o Estado está a olhar homens de Deus como ladrões? E por que eles não podem prosperar? Por que eles não podem andar bem do carro? Por que eles não podem se vestir bem? Se o próprio presidente, os ministros se vestem bem, andam de carros de luxo, como eles querem fazer, por que o homem de Deus ele não pode fazer isso? Ele é pessoa também, ele tem esse direito, Deus está a abençoar essa pessoa. O Estado deve respeitar e aceitar isso. Então, eu acho que o Estado, o que devia fazer é dizer se querem que a palavra de Deus seja pregada ou não, ao invés de andar a editar leis que não tem nada a ver. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua colocação, que foi muito profunda. Pastor, pode fechar a sua fala, porque tenho uma outra questão a colocar. O problema não é a lei em si, como eu estava a dizer. Sim. Então, existe essa questão de alguns pensarem que têm direito e os outros não, porque o fundo deste instrumento que chamam de liberdade, mais que de liberdade não tem nada, visa também combater o que eles deram o nome de proliferação. Está bem, está certo. Deixa-me só passar para outra questão. Temos aqui muita coisa ainda a debater. O doutor Carlos, eu queria, esta mesmo para a pastora, o doutor Álvaro Casimiro, ele também fez uma abordagem aqui muito interessante que não podemos perder aqui no nosso debate. Ele falou do papel ativo da igreja na luta de libertação, que eu achei extremamente importante essa colocação. Ele disse aqui uma coisa muito importante, eu vou parafrasear, ele disse que as últimas instituições presentes para confortar as vítimas de guerras e outros problemas que nós sabemos que existem aqui neste país foram as instituições religiosas, nos meios urbanos e rurais, onde a maioria vive de negócios informais. A igreja é o principal suporte afetivo e de esperança na busca de saúde para estas pessoas, para esta população. E o governo deve, com base nesta lei, mostrar claramente o interesse de proteção da igreja e não o inverso, beliscando assim os líderes honestos e dedicados. Eu achei extremamente importante. Ele vai mais longe dizendo que as normas que estão aqui a ser discutidas devem garantir os direitos dos nossos filhos e netos. Isto é, estas leis não podem coartar os direitos dos nossos filhos.
e netos. Eu gostaria de ouvir os seus comentários à volta da fala do Dr. Álvaro Casimiro. Na verdade, eu achei muito interessante, muito profundo, muito sábio, e quero aproveitar essa plataforma para parabenizar o Dr. Álvaro Casimiro pela forma sábia como ele participou deste debate. Dizer de facto que esta lei deve acarinhar os pastores honestos, punir aqueles que prevaricam. Sim, pastor. E legislar não olhando para um futuro imediato, mas tendo em conta que essa lei vai ter impacto nas gerações vindouras. Uma lei não pode vir para legislar o passado. E uma pergunta, e a pergunta que se fazia de fato é: o que se fará das igrejas que já existem? Descurar o papel da igreja nas comunidades é de facto um erro muito crasso. Por quê? Como nós temos vindo a falar, há lugares onde não existe escola, não existe hospital. Está onde o Estado não está. Exatamente. Yeah. Quem são as pessoas que encorajam a população que não tem escolaridade, não tem um emprego formal, não tem recursos para buscar alternativas de vida sem violar as leis e sem pautar por má conduta? É a igreja que moraliza a sociedade. Então, o Estado deve olhar para a igreja como um parceiro estratégico, como um instrumento que traz harmonia nas sociedades. Onde não há esquadras, a igreja está lá. Exatamente. O pastor está lá para dirimir conflitos. O pastor está lá para acalmar os ânimos quando estão exaltados. É verdade. E parecendo que não. As esquadras não ficam, os gabinetes de atendimento a crianças, mulheres, não ficam abarrotados porque muitas dessas mulheres primeiro recorrem ao pastor. Recorrem ao pastor. Sim. Recorrem ao pastor, recorrem à esposa do pastor, recorrem aos irmãos. E é lá onde são incentivados a orar e primeiro olhar para si e saber de que forma também estão a contribuir para que esses conflitos existam. E não, eu parabenizo o Dr. Álvaro Casimiro. Foi uma apresentação. Foi um verdadeiro acadêmico. Deu uma aula. Foi uma aula. Acho que muitos não tenham percebido a profundidade do que ele disse. Né? Mas tem um aspecto que ele tocou assim, muito interessante, que ele foi tocando leve, que é a questão da virtualidade. Né? Muitas das coisas que o Estado está a tentar aqui dirimir, controlar e imiscuir-se tem a ver com a propagação de vídeos e outras coisas que giram nas redes sociais. E ele falou que isto a virtualidade pode marcar o que é feito de mal, prejudicando o bem. Porque geralmente os que fazem o bem, elas não estão nas redes sociais. Não estão. Sim, exatamente. Mas aqueles que fazem o mal, eles fazem e colocam nas redes sociais e o Estado vai lá e quer generalizar aquele ato que foi colocado ou viralizou em detrimento de tanto bem que é feito pelas igrejas. Né? Mas a questão que eu quero colocar para si, apóstolo, é os direitos dos nossos filhos e netos, porque parece-nos que ao legislar aqui não estamos a pensar neles. A intenção claramente aqui é não pode haver mais confissões religiosas ou entidades religiosas ou instituições de ensino religioso com toda esta complicação de lei que, sinceramente falando, quem sentou para trabalhar isto aqui realmente, vamos deixar isto para lá. O que dizer
O que dizer dos nossos filhos e netos? Como é que eles vão olhar para nós amanhã com esta lei aprovada? Porque parece-me que há um grande lobby para que esta lei passe, não é? E provavelmente vai passar. Esperamos que não. Estamos a lutar para que isso não aconteça, na verdade. Removendo o papel da igreja em relação à criança em Moçambique, e nós temos podemos ter um país cheio de conflitos, realmente. Um país reprovado, só para dizer a verdade. Porque desde 1975, na verdade, até cá, a igreja tem feito um papel muito preponderante em relação à educação da família. Falando da família, marido, mulher, casados e que criam filhos. Tem um papel muito importante. Talvez chamar a atenção aos protagonistas desta lei, que realmente, se a igreja evangélica cessa de exercer suas atividades em prol da mulher e criança, realmente nós teremos um espetáculo aqui neste país em termos de moralidade, constituição da família e a educação também, a própria educação cívica da mulher em criança. Por quê? Já está mais do que provado que o próprio Estado é beneficiado pelo papel da educação da criança que a igreja vem implementando no país. Está muito mais bem provado isso aí. Então, realmente, se o futuro deste país ter uma lei como esta que temos aqui, não é, para legislar o funcionamento da religião, então nós temos outro tipo de Moçambique no futuro que pode ser mesmo a história de Sodoma e Gomorra, ou como aqui no Médio Oriente, não é? Irão e Iraque, aquela bolsa de conflitos. E realmente é isto que tem que se refletir quando se fala desta lei. A igreja, o Estado tem que ser parceiro da igreja, não adversário da igreja. E eu pergunto, afinal, o que a igreja fez mal para o governo olhar a igreja desta forma? A igreja vai ser um grande parceiro na mediação de conflitos, não é? Até mesmo entre partidos políticos. É verdade. Veja só. Então, realmente, a liberdade religiosa para a igreja, para os religiosos, né, crentes, é necessário porque o papel da igreja é muito fundamental. E na educação da criança, educação, então nós temos a escola dominical. A escola dominical funciona como uma segunda escola depois do berço, da educação do berço, mas é uma escola muito fundamental, é a melhor escola do mundo, e tem o melhor professor do mundo, que é o nosso Senhor Jesus, e tem o melhor mestre, que é o Senhor Jesus, e temos o melhor conselheiro, que é o próprio Espírito Santo, é a melhor do mundo, a escola. Então, e na verdade, países como os Estados Unidos, os próprios presidentes até dão força à igreja, dão força, respeito aos símbolos religiosos. O próprio presidente Trump apareceu falando de que ele delibera a operação da igreja. Estamos a falar do Estado do primeiro mundo, a América, não é? E nós somos um país muito miserável e queremos tirar o melhor que temos em Moçambique, que é a igreja evangélica. É o papel da igreja. É verdade. Na verdade, todos os nossos governantes sabem que este país tem muito déficit em muitos setores e realmente a presença da igreja vai ajudando no desenvolvimento do país. O que, se a igreja evangélica cessa de fazer as suas atividades livremente, a pequena evolução que já estava a se verificar no país, ela volta para a estaca zero. Nós voltamos para a estaca zero. Vamos ter muitos índices de pobreza e muitos índices de conflitos familiares e muitas outras coisas. Crimes, sim. Então, eu mesmo, eu lembro do assunto, um homem acabava de se converter na igreja, então foi preso. A esposa estava grávida, então correu para mim: pastor, meu marido está preso, eu estou grávida, estou de 8 meses aqui, então realmente não sei o que farei. Então eu corri com ela para a esquadra, e na verdade o homem estava na cela, então havia lá um auto lavrado para o tipo de crime que fez. Então realmente cheguei lá e procurei o oficial da esquadra para falar, o filho da polícia. Então eu falei: olha, eu sou pastor
desse homem que está na cela, na vossa cela. Este homem acaba de se converter. Eu queria saber do senhor oficial o que é melhor, levar ele para a esquadra, não é, para ser 2 vezes mais criminoso do que é, ou deixar eu como pastor trabalhar na vida deste homem, porque ele pode ser muito melhor do que ir para a cela. O homem olhou para mim, não, mas pastor, é porque aqui há um valor em causa e ele tem que pagar. Se pagasse esse valor, eu tirava para pagar o valor que está a dever. Alguém, o que foi burlado estava lá. Sim. Então, realmente, eu perguntei quanto falou. Então, eu disse, pago o valor. Tirei o valor, pagar, olhando para a mulher grávida e olhando para o marido que está na cela. E saiu aquele homem, eu senti, eu comecei a instruir. Agora é homem casado, é uma família abençoada. Glória. E realmente, nós resolvemos um problema que o Estado talvez teria muita dificuldade. Sim, com cadeia não resolveria o problema daquele senhor. Estamos a falar de coisas como isso. Então, assim, poupamos a vida daquela criança, agora é uma menininha, uma bênção, e realmente é uma família feliz, está na igreja a servir a Deus. E este é o papel do pastor, que eles dizem que, por exemplo, não tem que ter recursos e essas outras coisas. Então, a criança melhor é preparada quando a igreja trabalha. Agora, um país sem igreja ativa, viva, é um país morto e cheio de problemas também. O nosso governo tem que refletir nisso. Amém. Estamos aqui a falar de educação. O Dr. Abdul Karim, secretário-geral do Conselho Islâmico, ele fez uma abordagem característica dele, muito serena, tocou aqui alguns aspectos, 3 muito importantes, mas falou sobre quem faz o enforcement, a fiscalização desta lei. O outro aspecto muito importante que ele referiu-se foi por que não dar algumas cadeiras básicas e fazer da educação religiosa uma alternativa. E também falou de que as igrejas, por que as igrejas não devem praticar atividades comerciais, porque a proibição disso, até porque, citando a própria religião islâmica, permite que alguém faça uma doação de instituições com fins comerciais a distritos, a igreja, né, a mesquita, e assim a mesquita possa ter alternativas para suprir com as suas necessidades. Estes foram os 3 aspectos, além de outros que nós já referimos aqui, como criticar o termo ordenação e outro aspecto ligado aos 3 anos de religião, que para ele é muito vago. Mas estas 3 foram basicamente as principais que podemos dali. Que comentários faríamos à abordagem do Dr. Karimo nesta auscultação? Primeiro, não é o Estado que deve trazer a sugestão de disciplinas básicas para a igreja. É a igreja que pode contribuir no déficit que o Estado tem na área da educação moral e cívica. Nos Estados Unidos, a Bíblia era permitida nas escolas. Uma das filhas de um dos grandes pregadores, Billy Graham, acabou falando quando começaram a tirar a Bíblia das escolas. Tiraram a Bíblia das escolas e colocaram a Bíblia nas cadeias. Portanto, a igreja tem mecanismo para contribuir na formação do homem. A igreja onde eu estou anualmente dá bolsas para jovens estudar, tem jovens formados em áreas específicas, que é a igreja que contribuiu para poderem estudar. Também colocamos jovens, crianças, material escolar de volta à escola, é um projeto que acontece anualmente. Portanto, não é o governo que deve vir trazer as disciplinas para a igreja, é o governo que tem que pedir à igreja para voltar a contribuir com a educação moral e cívica no setor da educação. O governo está em déficit. Nós temos acompanhado o que está acontecendo nas nossas escolas, que é uma demonstração clara da falta desse instrumento de educação cívica e moral. Que abram as escolas, se querem uma parceria séria, para que as igrejas... Eu trabalhei num dos projetos na região norte de Gaza, onde as igrejas
através das igrejas, oferecíamos alimentação para as crianças nas escolas, a fim de manter elas nas escolas. Mas eram os professores que solicitavam, venham dar palestras sobre o respeito, sobre a moral, e tudo isso nós já temos nos nossos livros sagrados. Não é de bom tom o governo querer trazer disciplinas básicas para a igreja. O Estado é laico e respeitem que nós temos a nossa forma de estar e de ser e que podemos contribuir para o desenvolvimento. É o inverso que deve acontecer, porque se assim não fosse, não teríamos 17 mil reclusos e ainda temos que dar amnistia para abrir espaço para empilhar mais gente. Mas a igreja, o que é que faz quando ele pega um ladrão? O que é que faz quando ele pega um assassino? O que é que faz quando ele pega uma família desestruturada? Ele transforma, significa que a igreja tem recursos necessários para a transformação. Portanto, não procede a ideia de que o governo deve trazer. É isso que nós não queremos. É essa interferência que o governo pensa que nós somos indoutos em tudo. Nós adotamos a laicidade. Temos o pastor Jaime de Maputo, podemos atendê-lo. Pastor, muita paz, está a participar. Muita paz, pastor. Muita paz. Bom, eu acho que... Muita paz, pastor. Já está a participar. Sim, gostaria de participar, agradecer o programa em primeiro lugar e encorajar os painelistas que continuem a fazer abordagens do jeito como estão sendo colocados. Quero também, como pastor, demonstrar o meu desagrado por esta lei, da maneira como vem, porque uma lei, quando vem para ajudar, não vem para destruir. O que eu estou a perceber parece que esta lei vem como uma guerra, vem para dar uma guerra declarada e sem a igreja ter demonstrado que está em guerra com o governo. E ao meu perceber também percebo que esta lei não foi elaborada pelo governo, foi entregue ao governo por algumas pessoas que têm entendido que há coisas que para eles não estão bem. Porque da maneira como eu olho, o governo tem muitos juristas, tem inteligentes lá que deveriam ter observado todas as coisas. Então, para mim, como pastor, eu não concordo e eu queria pedir para que, se o governo está a nos ouvir, pararem com esta lei e sentarem conosco, tentarem nos ouvir. Amém. O doutor Mudumani, ele foi muito claro, deixou muito claro os aspectos que deixa o governo, que devia deixar o governo a pensar sobre o que está a fazer. Pastor, não é possível o que está sendo feito nos bairros onde nós estamos. Estamos a pedir para o governo descer um pouco, observar os bairros onde pessoas vivem. Há pessoas que dependem da igreja para sobreviver. É verdade. Para comer, há outros que para comer, dormir, para ter casa para viver, depende da igreja. Há pessoas que dependem da igreja. Então, quando pessoas de má fé levantam isto para pôr a igreja a lutar contra o governo, porque todas essas pessoas que vão sofrer isso, vão ver que o pastor está sendo paralisado, está sendo cortado os pés, já não pode fazer o que vinha fazendo para ajudar a eles. As populações vão levantar. E isso não vai ser bom para o próprio governo. É o que estamos a Então, nós queremos pedir, veja, irmão, quando o governo tem conflito, por que consegue rapidamente resolver conflitos? Porque pastores estão calmos, pastores falam nas suas igrejas para os crentes estarem calma, entender o que está acontecendo antes deles atirarem pedra para o governo. Os pastores
tem feito o trabalho com o governo, devia observar, ver a igreja como parceiro incontornável. Então, não há como o governo levantar-se contra a igreja. Veja agora, só por levantar pequena coisa, porque os pastores estão zangados com esta lei que está, que muita coisa está parada neste país. E eles ainda não estão, o governo ainda não está a perceber isso, que muita coisa está parada neste país, porque os pastores estão a ver que a nossa liberdade está a entrar Em causa. em risco. Então, eu queria agradecer e queria encorajar os meus pastores, líderes, estão aí, juristas, que estão a colocar as coisas, estão bem representados. Muito obrigado por isso. E queria pedir ao governo, queria pedir à ministra, se está a nos ouvir, e qualquer um que esteja em frente, doutor Arão Lissuri, por favor, isso que estão a fazer, estão a lutar contra Deus, a quem o Senhor diz que serve. Por favor, queremos pedir que para com isto, se quer que este Moçambique continue bem ser um país de conflito. Esta era minha observação, queria deixar. Muito obrigado. Amém. 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 Damos glórias a Deus pela sua participação. Muito rico. Foi muito rico, de fato. Foi muito rico. Estamos mesmo a entrar para a reta final do nosso programa. Vou pedir a minha realização para me dar mais algum tempinho, tendo em conta que começamos um bocadinho também tarde o programa. O Dr. Tuarique, ele, quando faz vamos lá assim, a sua resenha daquilo que foram as contribuições, ele disse que o governo tentou ter balizas para disciplinar a igreja, e principalmente quando estava a falar sobre as definições, porque, usando a própria expressão dele, não se saberá onde se mete o golo se não tivermos estas balizas, como, por exemplo, definição de fé. Disse que ia aproximar-se ao Dr. Duma para saber até que ponto há limitação de liberdade religiosa, para receber notas dele. Achei muito estranho isso de um diretor nacional de assuntos jurídicos e constitucionais. É esse que eu... deixou espaço aberto para se discutir sobre a questão dos edifícios. Mas ele disse aqui uma coisa muito interessante. Ele disse assim que está acautelado nesta lei a questão do local de culto, porque uma das críticas que foi levantada é que o local de culto para alguns pode ser o rio, pode ser a árvore, e ele disse que a lei já acautelava estes aspectos. Eu procurei na lei, não encontrei nada que pudesse acautelar este aspecto do local de culto, pelo menos na maneira como a lei está desenhada, não encontrei. Não sei se aqui os meus colegas tenham encontrado alguma coisa. Tentou-se defender sobre a questão das cruzadas, marchas, recorrendo à manifestação de partidos políticos e outras que fazem este pedido. Deu um exemplo destas manifestações e acho que ele quis comparar estas manifestações com as atividades religiosas. Ele defendeu-se da questão da expropriação. Eu vi mesmo claramente ele estava a defender-se porque ele falou de construções ilegais e disse que neste contexto era importante legislar a expropriação dos templos. Podia-se fazer isso se as mesmas fossem construções ilegais, porque há construções ilegais, então temos que ver isso, temos que encontrar uma maneira de colocar isso na legislação. Falou também que a crítica que foi feita aos vestuários, não reconhecendo a necessidade de se deixar com que estes grupos definam a sua indumentária. Ele não foi humilde o suficiente para dizer que este aspecto já é demais, é imiscuir-se verdadeiramente nos assuntos que estão diretamente ligados às igrejas. E, por último, na questão da representatividade religiosa, que também foi uma crítica que foi colocada,
ele fala das vantagens de se dar algum tratamento exclusivo a grupos que tenham, de fato, esta representatividade, como nos aspectos que têm que ver com festas e eventos religiosos. O Estado decreta tolerância de ponto. Exatamente. E nesse aspecto ele diz que é necessário que haja, de fato, haja um tratamento exclusivo para grupos ou entidades religiosas representativas. Bom, foi mais ou menos isto a fala dele para se defender sobre esta proposta. E olhando para aquilo que foram as conclusões tiradas pelo Dr. Tuarik nestas abordagens, talvez outras mais que tenham ouvido, eu gostaria que fizéssemos considerações finais em relação a este debate, tendo em conta a fala do diretor Tuarik. O que eu percebi do Dr. Tuarik é que ele demonstrou desconhecer o assunto de religiões. E ele, em certa medida, falou mais da religião que ele professa. Bom, temos o pastor Cuco da Matola. Se a minha realização está a abrir linha, significa que eles querem me dar mais tempo. Exatamente. Deixa o pastor Cuco pastor Cuco, muita paz. Está sim, a paz. Deixa ele falar. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de poder participar nesse debate, fazendo-se o balanço da auscultação via Zoom. No geral, a minha apreciação em relação ao debate é que, se de fato o governo está a colher subsídios, ali foram lançados subsídios. O Dr. Duma, o especialista, o próprio Dr. Karim deram contribuições que são válidas. E, de fato, a ideia é ouvir. Acho que puderam ouvir. Agora, falando do Dr. Tuarik, se não estou a falhar o nome, acredito que está mais fazendo aquele papel de defender o pão, né? Quase que se mordia, ali não se percebia nada, mas havendo humildade suficiente da parte do governo, eu creio que poderemos vir a ter uma lei que se adequa à nossa situação. Portanto, a auscultação feita peca por não ser abrangente, não é? Consta-nos que parece que ali apenas 100 pessoas conseguiram aceder àquela plataforma e poderem acompanhar. Mas, no geral, penso que aquelas contribuições dadas ali pelos painelistas, se forem a ser tomadas em consideração, podemos melhorar ou mudar muita coisa que está ali naquela lei. O Dr. Duma foi muito usado. Percebi também do Dr. Tuarik que parece que abre espaço para conversar com ele. Isso já é bom. Com ele e outros, né? Me parece que vão entrar lá as contrapropostas, a AMAC está nisso, vários juristas. Se não houver ditadura, de fato ouvirem aquilo que se diz, apesar de estarmos de quarentena e parece não haver vontade de interromper o debate, porque também não se percebe porque é que temos que insistir, apesar do clamor, apesar dos apelos de se prorrogar o prazo ou parar, a não ser que seja problema das contas, né? Porque há vezes que os financiadores, quando dão os valores, dão um prazo para justificar. Tem que se gastar o dinheiro. Mas fora disso, parece que o que se falou até este momento já justifica que devia se interromper o debate para um melhor momento de fato. E pudermos... mas, para todos os efeitos, se não se aceitar interromper, no mínimo que as contribuições que estão sendo dadas, que estamos a dar, sejam tomadas em consideração para o bem do país, para o bem da nação, para o bem da igreja. Queria contribuir simplesmente até aqui. No geral, eu percebi que os recados ficaram ali, as ideias ficaram, aquilo que é preocupação, as inconstitucionalidades, assim como a necessidade de não interferência do Estado nos assuntos da região, ficou totalmente
totalmente claro. Espero que o doutor Arão Lissur, como se diz, reverendo, ele pense, pondere e veja. Estamos a duvidar que ele é reverendo. É a segunda pessoa que está a dizer que ele se diz. A oportunidade dele estar ali, não sei se vai continuar por muito tempo ali, mas deveria talvez deixar uma marca, não é, para a igreja, uma lembrança de quando eu estive ali, pelo menos deixei isto para o meu país. Acho que poderia ser uma boa oportunidade. Muito obrigado. Queria terminar por aqui. Glórias a Deus, muito obrigado pela sua participação, doutor Pastor Cuco. Estamos mesmo a fazer considerações finais à volta. Eu estava dizendo que o doutor Tuarico mostrou-se desconhecedor da matéria de religiões e misturou muitas coisas, porque não há nenhum templo que é erguido da noite para o dia. Existem estruturas que zelam pela questão das obras públicas, habitação, ordenamento territorial, isso tudo. Então, não é uma lei de liberdade religiosa que vai determinar a demolição ou expropriação de templos, de lugares de culto, por aí fora. Eu acho de facto que essa lei devia ser uma lei que venha facilitar, que venha aliviar a semelhança daquilo que foi feito. Nós temos experiência aqui neste país. O Código Comercial, por exemplo, nós tínhamos um Código Comercial de 1888, mas que foi atualizado. E na atualização nós vemos coisas que viram que aquilo era impeditivo para um pequeno comerciante poder se registrar e poder funcionar legalmente, e aliviou-se. Não, essa lei 4/71 é uma lei que restringe, porque ainda está em vigor, restringe essa liberdade religiosa, e ao invés de nós aliviarmos, estamos a colocar peso. Isto é como aquilo que eu leio quando Roboão assume o reino em Israel, quando morre Salomão. Ele recebe Conselho dos amigos. Recebe conselho para falar e dar uma boa resposta àquelas pessoas que reclamavam os impostos pesados, impostos por Salomão. E ele tinha uma prerrogativa ali de ganhar aquele povo e continuar sendo seus súditos. Mas ele deixa o conselho dos anciãos, pessoas que sabiam, e vai e diz aos amigos, se o seu pai castigou-vos com açoite, eu vou vos castigar com escorpião. É exatamente isso que está a fazer essa lei. E o que nós assistimos foi a divisão do reino. Não, é uma guerra sem necessidade, é um conflito que vai surgir para dividir os moçambicanos, porque, conforme a lei diz, a questão de culto é uma questão pessoal, é uma questão do indivíduo. Se eu quero me associar ao Jaú, mas não quero me associar ao Malou, não há ninguém que tenha a prerrogativa de interferir nessa minha decisão. Porque é algo que me aproxima. Eu sinto que com o Jaú eu chego a Deus. Se identifica. Eu identifico. Então, dizer que para representatividade 15 mil, para mostrar que tem representatividade, quem disse que 15 mil pessoas têm que ter a mesma ideia? Está certo. Cada um tem o seu pensamento, tem a sua convicção, e se eu tenho uma convicção e alguém diz, olha, a sua convicção parece que é semelhante a mim, vamos nos juntar, vou me juntar a essa pessoa, e não mais. Está certo. 3 minutos. Eu estava mesmo a falar que o problema não é a lei, o problema também pode estar ligado, primeiro, àqueles que acham que têm direitos exclusivas
da utilização de nome de Deus, então esses novos jovens não têm, não merecem. Portanto, queremos criar uma lei para amputar ou cortar a tal proliferação. Portanto, e também o problema pode ser de grandes igrejas antigas, querendo suplantar e se calhar até extinguir as novas igrejas. E isto não procede. Por fim, penso eu que queremos apelar ao governo, não é? Apelar ao governo a não acarinhar esta proposta de lei, até porque se eles acarinharem esta proposta de lei, estão de facto a dizer que a luta pela libertação nacional foi em vão. Porque aprovando esta lei nós não temos uma independência total e completa, teremos uma independência parcial, porque estás a colocar em causa um ganho que é a liberdade. E aí a igreja vai ter que lutar por essa liberdade. Não, os jovens vão se levantar e eu posso garantir que esta geração são, se olhares para mim e toda essa geração, somos filhos de quem? Somos filhos de Samora, somos filhos de Gebuza, somos filhos de Chissano, ainda estão vivos os nossos pais e o sangue que está em nós, sob o ponto de vista patriótico, é o mesmo sangue deles. Eles não voltaram para trás para conquistar a independência e não vai esperar que os jovens vão deixar barato um intruso deste para vir colocar conflitos entre as confissões religiosas e o nosso belo governo. Não vamos deixar isso, então não vão retroceder. Por outro lado, como trata-se de questão de fé, a questão da fé é muito importante ser compreendida, porque uma pessoa, quando há conflitos políticos, os conflitos políticos terminam em acordos, mas os conflitos de fé realmente terminam em separação, porque ninguém abre mão da sua crença em detrimento do outro. Então, esse é um dos aspectos. O governo deve se distanciar. Não reconhecemos esta lei como nossa lei. Eu acredito que aquilo que foi o debate no Zoom mostrou claramente que existe muita contradição nesta proposta de lei. Estava até a responder, terminando, que o papel da igreja é muito fundamental e ele não pode ser negociado. E o governo tem que respeitar as igrejas, o governo tem que considerar o papel das igrejas e o governo tem que impulsionar para que as igrejas continuem a exercer as suas tarefas. Isso é muito importante. Se o governo quer que, respondendo ao doutor do CNE, que falou que é preciso que as confissões religiosas sejam permitidas a exercer tarefas de comércio e por aí fora. Talvez a religião dele tenha essa prerrogativa, mas o papel da igreja é muito importante que não pode ser negociado. É por aí que o governo quer entrar para começar a induzir ao erro de que os religiosos também que abram empresas e fábricas. Já estamos a fazer, porque os crentes que nós produzimos são lúcidos e estão a trabalhar, a dar o seu contributo na sociedade. Agora, é por aí também que eles vão quebrar a laicidade. Nós não queremos que a laicidade deste país seja tocada. Governo faça o seu papel como Estado, não é? Como governo que gerencia o Estado, e a igreja também vai fazer o seu papel. E respeitar as igrejas, porque o que estamos a perceber, que nós queríamos até levantar, é que o governo não respeita as confissões religiosas. Tem que respeitar as igrejas. E terminando, o livro de Isaías, capítulo 10, diz: ai daquele que... Está a falar dos legisladores. Capítulo 10 do livro de Isaías. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos. E vai aí ainda para incluir as viúvas. Então nós não queremos leis injustas. Queremos uma lei justa, e essa lei já existe, que é a Constituição. Podem abolir a lei de 4/71, porque já temos uma nova lei e o instrumento da nossa Constituição nos permite ter uma convivência pacífica. Não queremos esta mistura do governo e as confissões religiosas. Amém. O governo faça a sua parte e deixa a igreja fazer a sua parte. Muito obrigado, pastor. E eu queria mesmo, talvez, se me permitisse um segundo,
A questão que está a acontecer de colocarem as igrejas, pastores, terem que fazer uma carta em 48 horas. Bom, pastor, vamos deixar esse assunto para terça-feira. Nós vamos fazer esse debate na terça-feira. Tá então certo. vamos deixar esse assunto porque é outro. É outro barulho, né? Tá certo. Tá falado. Nós vamos discutir este assunto na próxima terça-feira. Tem que ver com o relaxamento das medidas para a realização de cultos religiosos. Nós vamos trazer na próxima terça-feira, às 17 horas. Este vai ser o debate aqui no Verbo. Por isso, você que está nos assistir, tem marcação conosco. Terça-feira, às 17 horas. Amém. Considerações finais, apóstolo? E eu estava só querer deixar isto claro, que são 80% da população religiosa. Não, este é mais que metade da população de Moçambique religiosa. Então, se o governo, os Estados estiver a mover, é que se meter a mão na igreja, estão a criar uma outra guerra em Moçambique, fora dessa guerra da Renamo, 16 anos que houve, estão a criar outra guerra. São 80% da população religiosa e a maior parte dessa população é evangélica. Então é preciso pensar nisso também. Os números contam, os números são muito importantes para fazer a matemática da coisa. Então é bom verificar muito bem. A igreja, ainda que seja minoria, ela também tem uma autoridade apostólica dada por Deus para orar, para jejuar, para buscar a vontade de Deus. Se uma igreja busca a vontade de Deus contra um governo, você sabe o que é que vai dar. Então, realmente, é preciso rever muito bem esta proposta de lei, ver o que está a se provocar realmente. A igreja é a herança do Senhor. A igreja é a herança do Senhor. Então, o nosso Estado pode mexer com muitas leis civis, deixando a igreja em parte. Sim. Então, esta lei da laicidade também precisa rever-se. O artigo 12 da nossa Constituição rever-se muito bem e ver o que o governo faz. Em produção, 80% da população religiosa, 80%, incluindo todas as religiões, 80%. Então, é a maioria e atenção. Glórias a Deus. Bom, meu nome é JC Maloa e este é o programa O Verbo. As minhas considerações finais vai mesmo para os comentários. Eu vou aqui ler alguns comentários na página da Visão Mundial. São recados para a Visão Mundial e para o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Escutem, os comentários são os seguintes. Vós outros em algum momento foram à igreja quando crianças e tiveram boa educação através da igreja. E hoje, eu perdi a página. Eu vou entrar outra vez aqui. Isto é muito importante. Essa do Facebook. Esta do Facebook. Estamos na página do Facebook da Visão Mundial. Estamos a ler os comentários que foram aqui colocados. Já estou lá de volta. Todos os comentários. Diz: vós outros em algum momento foram à igreja quando crianças e tiveram boa educação através da igreja. E hoje perseguem a igreja porque já são doutores. Mas se esquecem a quem pertence o dom da vida. Por favor, joguem fora o ódio e sejam compatriotas. A minha humilde opinião é este outro. A minha humilde opinião é que deixem as instituições religiosas funcionarem livremente, pois elas contribuem para a educação da sociedade. A igreja tem feito muita coisa de bom que o nosso governo nem imagina. Na igreja onde estou, por exemplo, alimentamos 300 crianças por dia. Abastecemos água potável para toda a comunidade, aparentemente esquecida pelo governo. Enviamos jovens para a escola, construímos salas de aulas e mais. Será que isto não faz nenhum sentido? Imagine as outras tantas igrejas, as obras que fazem. Peço para colocarem mão na consciência antes de irem avante com esta lei. O outro diz assim: este senhor que agora fala diz que quer pôr balizas para a fé. Não entende exatamente o que é fé. Então, por que pretende impor algo que o senhor não entende? Por favor, esteja consciente que está a falar de assuntos de Deus e tema a Deus. O outro diz: algumas dessas propostas nos faz verificar algum fariseísmo em alguns membros comparticipantes do aparelho do Estado. Podemos pensar ou concluir que o assunto é da religião. O outro diz assim: a igreja nunca vai lutar com o governo, mas o tempo não foi bem escolhido para fechar as portas da igreja nem impor estas leis.
Esta não é lei de liberdade religiosa e culto, mas sim lei contra a liberdade religiosa e culto. Esta lei espelha ódio. Quem elaborou esta lei, outro diz, quem elaborou esta lei sentou com o diabo para lhe instruir. Outro diz, tirem o joelho do pescoço da igreja, please. E por aí em diante. Podemos aferir com estas, são tantos comentários, nós podemos aferir se há auscultação de facto e a visão mundial e o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos está a ler os comentários, de per si já podem tirar as suas conclusões. Querem avançar? Avancem contra o povo. Mas este é o verbo e nós falamos a verdade. Até terça-feira vamos falar sobre o relaxamento das medidas para a realização de cultos religiosos. Estamos ainda nesta batalha. Você que acompanha o verbo, continue ligado à Mega TV. Até a próxima.